Olá, bem-vindos a mais uma conversa sobre direito. Hoje o foco é um tema, assim, fundamental. Os direitos fundamentais na nossa Constituição de 88. Exato. E também, claro, os instrumentos para a gente proteger esses direitos, os famosos remédios constitucionais. Perfeito. Vamos usar como base uns materiais mais recentes, Lenza, Martins, de 2025, para tentar clarear as ideias principais. Com certeza. E entender esses direitos é, no fundo, entender a base do nosso sistema jurídico, né? E como a gente exerce a cidadania. São eles que definem os limites do Estado e garantem as nossas liberdades, as individuais e as coletivas também. Ótimo ponto. Então, começando pelos direitos fundamentais em si. O Lenza organiza bem isso lá no título 2 da Constituição. Tem as categorias, né? Direitos e deveres individuais e coletivos é o famoso artigo 5º. O mais conhecido, sem dúvida. Mas é bom lembrar, não tá só ali, né? Tem os direitos sociais, de nacionalidade, políticos. E podem aparecer em outras partes da Constituição. Isso, e até em tratados internacionais que o Brasil assinou. É bem amplo. Essa estrutura toda mostra o tamanho da proteção que a Constituição quis dar. E muitas dessas normas são as tais cláusulas pétreas, ou seja, são tão essenciais que nem uma emenda constitucional pode tirar, não pode abolir. É um núcleo duro, digamos assim. Exato. Um exemplo clássico é o direito à vida, logo no comecinho do artigo 5º, no caput. E como Lenza destaca, não é só o direito de não ser morto, vai além. Aham. Tem a ver com ter uma vida digna. Isso. E por isso a Constituição proíbe a pena de morte, que é cláusula pétrea, né? Salvo naquela exceção bem específica de guerra declarada. E proíbe também tortura, tratamento cruel, tudo ligado a essa dignidade. É. E aí que a coisa complica um pouco, né? Entram aqueles debates difíceis. Sim, o que a doutrina e o ministro Barroso já escreveu sobre isso chama de desacordo moral razoável. São temas tipo interrupção da gravidez, em que pessoas bem intencionadas, usando a razão, chegam a conclusões totalmente opostas. E o papel do Estado fica delicado aí. Geralmente, tenta-se garantir a autonomia de cada um, as crenças, mas sempre dentro dos limites da lei, claro. E o STF já teve que enfrentar essas questões na prática. Temos uns casos bem marcantes. Com certeza. Por exemplo, a ADI das células-tronco, a 3.510, lembra? Lembro sim. Foi uma discussão intensa. O STF acabou permitindo a pesquisa, com várias condições, claro. Entenderam que não feria o direito à vida como protegido ali. A decisão foi apertada, 6-5. E um dos pontos foi essa ideia de que a vida, para fins legais, estaria ligada à formação do cérebro, que só acontece depois, no útero. Outro caso muito importante foi a DPF 54 sobre o feto anencéfalo. Esse também foi um marco. Ali o STF disse que era inconstitucional criminalizar a interrupção da gravidez nesses casos, né? Foco na dignidade da mulher, liberdade, saúde. Exato. Considerando que não havia perspectiva de vida fora do útero. E a decisão é da gestante, sem precisar de autorização do Estado. E teve um HC, o 124.306, que também gerou bastante debate. Ah, sim, o da primeira turma. Isso. Nesse caso específico, a turma entendeu que criminalizar a interrupção voluntária no primeiro trimestre violaria direitos da mulher, seria desproporcional. Mas aqui o cuidado é essencial, né? Total. Foi uma decisão, naquele caso, incidental. Não mudou a lei geral do aborto no Brasil. Para mudar a lei, precisaria de uma decisão do plenário do STF, talvez numa ADPF ou então uma nova lei vinda do Congresso Nacional. As exceções que já existem no Código Penal, tipo risco de vida para a mãe ou gravidez por estupro, continuam valendo normalmente. Essa diferença entre decisão de turma em HC e decisão de plenário em ADPF ou ADI é crucial. Controle difuso versus concentrado faz toda a diferença nos efeitos. Perfeito. Dando um pulo rápido para os direitos sociais, lá no artigo 6º, eles vieram com a ideia do Estado social, né? Para garantir condições mínimas. Sim, educação, saúde, trabalho, moradia. Aquilo que exige uma ação positiva do Estado. E aí entram os conceitos importantes para cobrar isso. O mínimo existencial, que é o básico do básico que o Estado tem que garantir. E a reserva do possível. Que é o argumento do limite de orçamento que o Estado às vezes usa. Mas atenção, ele precisa comprovar essa limitação, não pode ser só falar. E tem também a vedação ao retrocesso. O famoso efeito cliquet.
Um direito social que já foi concretizado não pode ser simplesmente retirado depois, de forma arbitrária. É uma proteção importante. E os direitos políticos? De forma bem resumida, são as ferramentas para a gente participar da vida pública, né? Votar, ser votado. Exatamente. O exercício da soberania popular na prática. Bom, mas e se um desses direitos todos for violado? Como a gente faz para proteger na prática? Aí sim entram os remédios constitucionais, aquelas garantias processuais que estão lá no artigo 5º também. Isso, o Martins detalha bem. São como ações judiciais específicas. São as ferramentas que o cidadão, ou às vezes uma entidade, tem para ir à justiça quando um direito fundamental está ameaçado ou já foi violado por alguma ilegalidade ou abuso de poder. Tipo o quê? Bom, o habeas corpus, o HC, para proteger a liberdade de ir e vir, né? O mandado de segurança, o MS, para proteger direito líquido e certo que não seja amparado por HC ou habeas data. Tem mais, né? Sim, o mandado de injunção, MI, para quando falta uma lei para a gente poder exercer um direito, e a ação popular, para proteger o patrimônio público, a moralidade administrativa. São os instrumentos que dão vida, que dão força real para a Constituição no dia a dia. Então, fazendo um resumo rápido, a gente viu as categorias dos direitos fundamentais, mergulhou um pouco na complexidade do direito à vida com exemplos do STF e entendeu que os remédios constitucionais são as ferramentas práticas para proteger tudo isso. Exato. E fica talvez uma reflexão final, né? Pensando nesse desacordo moral razoável que a gente comentou e nessa tensão constante entre proteger a vida e garantir outros direitos como dignidade, liberdade, saúde, como que o nosso sistema jurídico pode continuar buscando esses equilíbrios? Equilíbrios justos, né? Principalmente diante das novas questões, dos novos dilemas que a sociedade, a tecnologia com certeza vão continuar trazendo para a gente. É um desafio constante.